Agora sim, louvado seja Deus, graça e paz a todos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, dia 3 de junho de 2021, nós temos aí a oportunidade de estar mais uma vez meditando na palavra de Deus, estar orando, buscando a face do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. E você é o nosso convidado a estar aí participando conosco, deixando seu like, fazendo o seu pedido de oração, que no final dessa live nós vamos juntos aí interceder ao Senhor, a vida da sua família, e com certeza Deus há de entrar com bênção e provisão na sua casa, seja onde quer que você esteja, na sua casa, no seu lar, no seu trabalho. Deus tem um propósito, um plano todo especial na sua vida, em estabelecer a sua vontade e fazer com que realmente a palavra do Senhor se cumpra na minha vida e na sua vida, nesses tempos difíceis, nesses tempos onde a incerteza, a incredulidade tem tomado conta de muitas vidas. Mas você que está acompanhando, assistindo essa live, eu quero te dizer que em nome do Senhor Jesus, Deus tem uma palavra, um plano, um propósito todo especial para a sua vida, em nome do Senhor Jesus, até porque mesmo Ele te ama e Ele tem grandes coisas a fazer por cada um de nós. Por isso podemos dizer, até aqui nos tem ajudado o Senhor. Desde já eu quero mandar um abraço para todos que estão aí assistindo essa live, já compartilhando. Um abraço para minha noiva Ana Paula, também por Michel Teodoro, nosso amigo. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. O Lucinei, a Paula, a Fátima, todos os irmãos aí sempre acompanhando a live, compartilhando, deixando aí, não é, o seu like, porque Deus tem uma palavra para as nossas vidas e há um propósito todo especial. Você não está aí por acaso assistindo essa live. Deus quer falar conosco através do Espírito Santo. E quando nos reunimos dois ou mais na sua presença, a palavra do Senhor diz no Evangelho de Mateus 18 que o Senhor passa a estar no nosso meio. Todas as vezes que paramos para meditar, para dar crédito, o Espírito Santo de Deus se encarrega, através da presença de Deus pela sua palavra, em estimular a nossa fé no nosso coração, em estimular a fé salvífica, a fé que traz bênção, que traz paz, a fé que traz a vitória. Porque sempre digo que muitas pessoas elas têm fé, mas às vezes a fé dela não está alinhada com a palavra, não está alinhada com aquilo que é o propósito de Deus e as promessas do Senhor para as nossas vidas. Tem gente que tem fé que não vai conseguir vencer. Tem gente que tem fé que é um derrotado, que não vai conseguir estabelecer seus sonhos. Esse tipo de fé não condiz com a mensagem da cruz. Esse tipo de fé não condiz com o propósito que Deus tem para nossas vidas, que é curar, salvar, libertar e prosperar. Então, uma vez que nós aplicamos a nossa fé mediante o conhecimento naquilo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo diz através da sua palavra, passa-se então a estabelecer uma certeza de paz, uma certeza de que os planos de Deus não podem ser frustrados nas nossas vidas. E tudo aquilo que Deus abençoa não acrescenta dores na nossa vida, mas gera então muita paz, muita alegria e nos motiva a caminharmos rumo à vida eterna, rumo à salvação. Afinal de contas, nós fomos comprados por um alto preço, um preço de sangue, um preço qual Jesus pagou na cruz pela minha vida e pela sua vida. E esse plano todo especial, essa fé salvífica no propósito de Deus, ela não inclui, não diz respeito somente a mim e a você, mas diz respeito aos nossos familiares, aos nossos entes queridos, como está escrito, e Josué diz: porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Existe o propósito que a salvação alcance a sua casa, alcance a sua família, alcance todos que estão ao seu redor, para que possamos então gozar dessa plena paz que o Senhor Jesus traz aos nossos corações, aos nossos lares, através da palavra de Deus.
Então fique conosco até o final, pode fazer aí o seu pedido de oração, que nós vamos orar, vamos interceder pela sua vida, e tudo aquilo que está na palavra, que é o propósito de Deus, o próprio Senhor se encarrega de, através do Espírito Santo, fazer com que se cumpra na nossa vida. Uma vez, como eu disse, que usamos e estabelecemos a nossa fé na palavra de Deus. E buscamos também, primeiramente, o propósito de permitir que o Senhor opere no nosso interior. Até porque as bênçãos, elas só refletem no exterior, mas elas começam no nosso interior. Quando nós cremos com o nosso coração, quando nós enchemos a nossa vida da palavra de Deus e permitimos que essa palavra trate das arestas da nossa vida, aonde muitas vezes coisas ruins, coisas nocivas, coisas malignas entram na nossa vida através daquilo que falamos, ouvimos ou até mesmo que enxergamos, e gera então no nosso coração uma convicção de que as coisas não dão certas, uma certeza de que nós somos às vezes derrotados. Tudo isso, quando entra na nossa vida, o fracasso e a derrota começam a se estabelecer primeiramente dentro de nós. Assim como as bênçãos do Senhor se estabelecem no nosso interior e depois refletem no nosso exterior. Se temos paz com Deus, como diz Romanos capítulo 5, tudo é possível ao que crê. E nós passamos a enxergar os propósitos de Deus, sabendo de que tudo aquilo que Deus faz é bom. O Senhor é bom o tempo todo. E passamos a entender que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O apóstolo Paulo declara isso com muita propriedade, onde ele faz essa narrativa que não importa o que está acontecendo, o que importa é o que vai acontecer na nossa vida. O salmista Davi, no Salmo 23, ele com muita propriedade, ele começa falando desse salmo lindo e maravilhoso, que todos nós conhecemos, que temos muitas vezes estampado na nossa Bíblia dentro de casa. E o salmista começa a dizer que o Senhor é o seu pastor, que nada lhe faltaria, guia por passos verdejantes, refrigera sua alma. E tudo isso é lindo, é maravilhoso e nos traz uma plena paz. Mas de repente, esse mesmo salmo, ele passa a sofrer uma transformação na narrativa de Davi, aonde o salmista fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Começa a ficar tenebrosos os versículos, mas Davi, sempre na sua certeza de fé, ele diz: não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, irmãos, quando nós lemos, quando nós meditamos nisso, nós passamos a entender que não importa o que nós estamos passando, o que importa é com quem nós passaremos. Todos passamos por lutas, por tribulações, por momentos difíceis da nossa vida. Afinal de contas, o Senhor fala do dia mau na sua palavra. Isso acontece com justos e com injustos. Mas como eu disse, não importa o que nós vamos passar. O importante é com quem nós passaremos. E o Senhor Jesus, Ele está com você. Ele está aí com você no seu trabalho. Ele está aí com você no seu lar. Ele está aí dentro do seu carro. Muitas pessoas nos acompanhando em outros países, outros estados do nosso imenso Brasil. E é importante nós entendermos isso. É importante nós entendermos que o Senhor é conosco por onde quer que nós andamos. Tá certo? Então, Deus é fiel. Um abraço aí para o Mateus Simão, Maria de Lourdes, né? Michel Teodoro, Paulo Denis, né? O Paulão aí acompanhando a gente. Um abraço apertado aí em todos vocês, em nome de Jesus. Continue conosco, porque realmente o Espírito Santo de Deus falará ao teu coração. Vamos fazer uma oração nesse momento, já gratos ao Senhor por esse dia produtivo, por esse dia de vitória, por esse dia aonde podemos dizer que até aqui o Senhor nos ajudou e nos sustentou com sua destra da justiça. Se possível, curva a sua cabeça, feche seus olhos e vamos juntos falar com Deus. Senhor Deus, Papai querido e amado, é no nome do Senhor Jesus que nós te louvamos, que nós te agradecemos, que nós te bendizemos, porque o Senhor tem nos sustentado, porque o Senhor tem cuidado de nós,
porque sempre tem da sua parte, Senhor, uma palavra que edifica aos nossos corações. E eu te agradeço por essas pessoas, amigos, queridos, irmãos em Cristo, que estão nos acompanhando através dessa live, e o Senhor tem um propósito na vida deles. Por isso, Papai amado, nos fortalece, trata conosco, nos ensina, nos cura, nos colocamos à sua disposição, para que nesses tempos difíceis a tua palavra venha nos fortalecer e trazer aos nossos corações a fé saudável, a fé salvífica, a fé que move as montanhas para que o sobrenatural do Senhor se cumpra em nossa vida, em nome de Jesus. Se houver alguém orando comigo nesse momento, que esteja vivendo momentos de incerteza, triste, enfermidades ou qualquer outro tipo de coisa, que já nesta primeira oração, Senhor, eu peço que o Senhor já esteja trabalhando por essa vida, já esteja envolvendo esta família, esse coração, Papai, para que a tua paz chegue até a vida desta pessoa e ela entenda que o Senhor é fiel e que os seus planos e propósitos não podem ser frustrados. Assim eu já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você pode, diga comigo, graças a Deus. Então, queridos, é maravilhoso o agir de Deus na nossa vida. E eu quero fazer uma menção da palavra de Deus, quero fazer uma leitura aonde realmente nós passamos a entender e compreender os propósitos que Deus tem na nossa vida. Às vezes nós nos questionamos o porquê de muitas coisas e passamos a viver presos no passado, sem entender que a nossa perspectiva ela não pode estar estabelecida ou firmada nas causas do passado, mas sim nos propósitos do futuro, que é onde Deus já estabeleceu e há de cumprir todas as coisas na nossa vida. Muitas são as pessoas que passam a vida inteira questionando o porquê disso, o porquê daquilo, por que nada dá certo, o porquê que as coisas não funcionam na sua vida, e dessa forma permanecem cegas, presas ao passado. O passado, queridos, na vida de quem tem fé, ela serve apenas para uma coisa, para o testemunho do que Deus está fazendo na vida dela e há de fazer nos tempos vindouros. Quando eu abro mão das causas do passado e começo a olhar, a viver o meu presente, projetando a minha vida com foco no futuro, eu passo a entender que as causas do passado devem cair no esquecimento e eu devo voltar a minha fé, voltar minha visão e minha atenção para as providências do futuro, daquilo que o Senhor Jesus escreveu na Bíblia, para que eu possa ser bem-aventurado e herdar então como filho as promessas do Senhor. E há uma narrativa muito interessante na palavra de Deus, aonde eu quero fazer menção dessa leitura desde já, para que nós possamos fazer uma breve meditação e refletirmos acerca do que acontece ou que aconteceu em nossas vidas, porque aquilo que realmente nos prende acaba governando a nossa vida, acaba guiando a nossa vida. E às vezes estamos nos movendo para o passado, estamos presos no passado, porque tudo isso tem governado de forma absoluta as nossas vidas, levando cativo dessa forma os sonhos, os projetos, os desejos de alcançar, de vencer, de romper, que passam a ser cativo nas situações, nas ocorrências do passado. E o Senhor Jesus, quando ele cura esse cego que é relatado no Evangelho de João, no capítulo 9, que eu vou ler, o Senhor traz então algumas respostas a indagações que os discípulos fazem a ele na época, e que hoje muitas vezes nós da mesma maneira fazemos ao Senhor, fazemos a nós mesmos, não às vezes as mesmas perguntas, mas sempre no mesmo endereço, sempre no mesmo sentimento, sempre no mesmo questionamento. E João capítulo 9, versículo 1,
Medite comigo por um instante, diz assim a palavra: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Preste bem atenção, ele era cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, e a noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego. Queridos, entenda bem, é uma pergunta muito pertinente, e nós devemos prestar atenção e atentarmos para os ditos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque nós vivemos num mundo onde muitas pessoas olham e avaliam o sofrimento das pessoas por causa de pecados, por causa de pecados de seus pais, por causa de pecados familiares. É muito bom deixar claro que existe a hereditariedade, as maldições, coisas que às vezes acompanham. E às vezes também nós sofremos por causa de pecado, não apenas das nossas famílias ou pecados de outros. Quantas pessoas nos estados do Brasil pagaram com a sua própria vida por negligência de governantes, que pecaram, que erraram, fazendo mau uso do dinheiro público, roubando aquilo que era de direito do povo, e desta forma muitas pessoas sofreram por causa do pecado desses governantes. Quantos filhos muitas vezes sofrem também de forma direta ou indireta por erros, por pecados de seus pais? Quantas crianças têm problema às vezes na gestação porque são agredidas, as mulheres são agredidas, as grávidas são agredidas por seus cônjuges, e isso muitas vezes reflete na vida do feto, na vida dessa criança, que posteriormente pode nascer com problemas físicos, de saúde, problemas psicológicos, que os pais às vezes se drogam, pecam fazendo uso de drogas, e tudo isso de uma certa forma, esse pecado às vezes atinge a vida dessas crianças. E quantas pessoas também, até mesmo dizem: mas pastor, e a lei da semeadura? Aquilo que planta, colhe e tal, e vai indo. Queridos, são questões que são muito pertinentes. E às vezes nós vemos, queridos, a vontade permissiva de Deus nisso tudo, para que se manifeste a glória de Deus. No caso desse jovem, que era, a Bíblia diz, cego de nascença, eles já queriam, os discípulos ali, arrumar uma causa para o sofrimento daquele jovem, que a cegueira trazia muito incômodo, e eles queriam arrumar uma causa. E nós vemos em Êxodo 4, Deus dizendo a Moisés: por acaso não sou eu que faço o mudo, o surdo, que formo o cego, ou aquele que vê? Então nós passamos a entender, queridos, que tudo está na vontade permissiva de Deus, e que o Senhor, em momento algum, perde a mão dos acontecimentos. É claro que, se eu vivo uma vida errada, a tendência disso é que a morte estabeleça na minha vida. Como, às vezes, um comerciante, que ele tem ali o seu comércio, se ele negligenciar a administração do seu comércio e fazer gastos à revelia, de uma certa forma, os seus negócios sofrerão danos. E isso não pode ser atribuído essa culpa a Deus ou outra pessoa, mas única e exclusivamente a ele, que fez mau uso da sua administração. E é interessante que quando nós vemos tudo isso,
nós passamos a entrar numa questão também muito importante e peculiar para as nossas vidas, que é o livre-arbítrio que Deus deu ao homem. Uma vez aconteceu uma situação muito difícil, eu sofri um acidente de carro, ainda jovem, estava embriagado, e eu paguei caro, um preço muito caro por aquela situação, porque eu tive danos materiais, eu tive danos financeiros, e tudo isso, irmãos, embora eu soubesse que eu não poderia dirigir embriagado, eu estava fazendo uso do livre-arbítrio, dirigindo embriagado. Eu poderia estar dirigindo são, como estava dirigindo embriagado. E Deus, ele permite que o livre-arbítrio aconteça, e de fato ele é até dado por Deus. E uma vez eu estava meditando sobre o livre-arbítrio, e um pastor um dia coincidiu dele estar ministrando, e ele disse que o livre-arbítrio na vida de um cristão, ele serve apenas para uma coisa, para ser renunciado. E isso tudo gravou no meu coração e entrou como uma rema na minha vida, porque quando eu renuncio o livre-arbítrio, eu passo a viver a única e exclusiva vontade de Deus na minha vida. E Deus deixou o livre-arbítrio para mim e para você que está acompanhando essa live, para que você entenda que esse livre-arbítrio também lhe dá direito de crer ou de não crer. Deus permitiu e deixou o livre-arbítrio para nós, para que nós pudéssemos amar a Ele de todo o nosso coração. Não por obrigação, não por forçação de barra, mas o livre-arbítrio faz com que eu decida amar a Deus, e dessa forma é agregado no meu coração, é agregado na minha alma a paz que excede todo entendimento. Porque o Senhor nos escolheu. Se hoje nós o amamos é porque Ele nos amou primeiro, mas Ele não impõe essa prática na nossa vida. E Ele deixa tudo bem claro, bem explícito e aberto, para que nós possamos então usar o livre-arbítrio para fazer a decisão certa, nas coisas certas, e optarmos pela vontade de Deus. E quando os discípulos chegam e perguntam para Jesus: mas mestre, quem pecou, ele ou seus pais? Às vezes, queridos, nós vivemos situações difíceis e até mesmo complicadas na nossa vida, pelo fato de às vezes não enxergarmos as coisas boas que Deus há de fazer na nossa vida. Ficamos presos, como eu disse, na rotina da vivência no passado. Coisas novas surgem na nossa vida e não temos a certeza para interpretar que tudo isso vai ser bom e vai trazer novas conquistas e motivações positivas acontecerão dentro de nós, e tudo fluirá, porque existe um propósito de Deus. Mas o passado nos leva a abrir os olhos somente para as coisas negativas, para as falhas, para os erros, para as frustrações. Quantas são as pessoas que estão nos assistindo nessa noite e não conseguem se relacionar, porque no passado se relacionaram e foram feridas, e só sabem olhar para isso e carregam isso até o dia de hoje. Quantos obreiros, servos valorosos do Senhor Jesus estão estagnados na sua casa, estão com seus ministérios parados, bloqueados, porque só conseguem olhar para as feridas do passado. Alguém a decepcionou um dia no seu ministério, alguém nos seus planos ministeriais, alguém até mesmo às vezes agiu de má fé com as suas boas intenções, e hoje você está bloqueado. Pode-se falar em tudo, menos em trabalhar para o Senhor, porque na mesma hora vem ao teu coração os erros, as falhas, os estender de dedos, as condenações. Eu quero mandar um abraço, abrindo aí um parênteses, para o pastor Marcos Ribeiro, Marcão.
foi meu pastor lá no comecinho da minha conversão. Marcão, um forte abraço, é bom te ver por aqui. Deus que te abençoe, meu querido. E qualquer dia, vai lá no Ministério Compartilhar, trazer uma palavra para nós. Eu falei já com a Nádia, tá? E hoje eu posso estar fazendo esse convite a você ao vivo. Pastor Marcos, meu amigo, Deus te abençoe sempre, meu querido. Em nome de Jesus, é muito bom te ver por aqui. Também quero mandar um abraço para Ana Lúcia, né? Aninha, minha amiga de infância, lá no São Dimos, o Galdino. Deus abençoe vocês também, em nome de Jesus. E voltemos à meditação na palavra de Deus. Porque o bloqueio espiritual, tanto quanto físico, eles ocorrem no nosso interior. É no nosso interior que as coisas acontecem. E começam a refletir no exterior. Eu me lembro, vendo o pastor Marcos aqui, eu me lembro do acontecimento um dia no ministério, o qual eu me converti, que nós congregávamos. Pastor Marcos fazia o culto de oração na segunda-feira, era uma benção. Pastor Marcos era o segundo ali do pastor do ministério. E eu lembro que eu comecei a dirigir um culto de libertação ainda jovem. Era diácono na igreja, na sexta-feira. E nós buscávamos uma senhora e levávamos ela para a igreja. E essa senhora, ela não andava. Ela só era locomovida em cadeiras de roda. E um dia eu fui usado ali pelo Espírito Santo naquela ocasião. E eu falei para ela. Ela começou a falar assim, esse Jesus é lindo, maravilhoso. E ela foi cheia do Espírito Santo ali, em dado momento do culto. Uma euforia encheu o coração dela. E de repente eu falei, a senhora acredita que Jesus está aqui mesmo? Que Ele é lindo, que Ele é tudo isso que a senhora está falando? Ela falou, eu acredito. Eu falei, então levanta. E aquela mulher levantou da cadeira de roda e começou a andar pela igreja. Se alguém que estiver aqui assistindo essa live, estava no dia nesse culto, deixa aí o seu like aí, porque foi uma bênção. Aquela mulher começou a andar e a caminhar, e a igreja foi toda tomada pelo Espírito Santo, porque mais tarde fomos entender que ela tinha aberto mão do propósito no passado, porque ela era paralítica há anos, e o que paralisava a vida dela era um trauma. Ela não andava, ela tinha as mãos mirradas. E quando ela viveu o novo de Jesus Cristo, o desbloqueio espiritual ocorreu no seu interior e refletiu no seu exterior, e aquela mulher começou a andar. Aleluia! Glória a Deus! E ela pôde ir para o culto por longos tempos, com suas próprias pernas. Passou anos e anos e anos, eu estava fazendo um serviço perto da residência dela. Depois de muitos anos, ela nem me conheceu. Ela estava saindo com a Bíblia na mão, eu estava junto com meu pai. Meu pai ainda era vivo, pastor Alípio, saudoso pastor Alípio, homem de Deus, né? Porque era meu pai, mas era um servo fiel do Senhor, um homem que se ensina ou não, todos que conhecem sabem disso. E eu falei, pai, tá vendo essa senhora? E contei a história dela para meu pai. Ele já havia contado, mas eu relatei que era ela. E eu falei para ela, tudo bom, boa tarde, tá com pressa, hein? Ela saiu andando. Ela falou, tô com pressa, eu tô indo adorar o meu Deus, eu tô atrasado. E saiu andando ali. Então, queridos, entenda você, que talvez a consequência daquilo que está te ferindo até hoje, que de alguma forma te alcançou e te atingiu no passado, deve ser lançado no esquecimento. Porque se foi pelo seu pecado ou pelo pecado de alguém, o Senhor Jesus te fez e quer te fazer uma nova criatura. E Ele diz na sua palavra, o apóstolo Paulo fala que as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Mas a minha perspectiva, ela tem que ser estabelecida no futuro. Como o apóstolo Paulo diz, porque as pessoas, às vezes, queridos, preste bem atenção, elas querem vitória, 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 falam-se muito em milagre, 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 mas pouco se fala, preste bem atenção, em combater o bom combate.
independente das vitórias ou dos milagres, glória a Deus, nós precisamos todo dia, em todo tempo, combater o bom combate e guardar a nossa fé, sempre projetada no futuro, sempre vivenciando o presente, que é aonde Deus está cuidando de nós. Porque quando eu tenho esse entendimento, torna-se de simples compreensão que realmente, independente se eu pequei no passado, se alguém pecou comigo, se de alguma forma eu fui atingido pelo pecado de alguém, e isso resultou, como eu já disse, numa condenação, numa frustração, numa decepção, eu quero te dizer que tudo isso que aconteceu é para que hoje a glória de Deus se manifeste na sua vida. Erga sua cabeça, combata o bom combate, faça das suas perspectivas e planos algo firmado e estabelecido em Deus, focando no futuro, que é onde as providências de Deus se cumprirão na sua vida. Se um dia você foi envergonhado, decepcionado, que hoje caia por terra esse bloqueio na sua vida, em nome de Jesus Cristo. E juntamente com a queda desse bloqueio, haverá cura na sua alma, haverá cura no seu interior, o seu físico será revigorado pela presença do Espírito Santo de Deus. E projeções futuras ocorrerão na sua vida. Milagres, promessas, porque hoje você está passando a entender e a viver um bom combate através da fé. O Senhor nosso Deus, Ele é tão lindo e maravilhoso, que Ele responde às perguntas dos discípulos de uma forma clara e objetiva. Porque quando nós ficamos presos no passado e nos porquês, nós abrimos mão do presente, de viver essa graça maravilhosa de Cristo e do cumprimento das promessas futuras da nossa vida, o qual uma delas diz respeito, e eu vejo por sinal a mais importante, que é reinarmos com Cristo em glória na vida eterna, termos a salvação da nossa alma. E tudo isso, meus queridos, é algo que Deus já fez, já estabeleceu, e aguardamos pelo cumprimento disso na nossa vida, porque somos salvos em Cristo Jesus. Mas quando buscamos os porquês, coisas que muitas vezes nunca serão reveladas na nossa vida, até porque mesmo Deuteronômio 29, versículo 29 diz que as coisas encobertas, ocultas, elas pertencem ao Senhor. E as reveladas são para nós. E hoje Deus está te revelando e me revelando, através do Espírito Santo, aquilo que eu e você precisamos saber e entender, para que a nossa motivação seja estabelecida e firmada nos planos que Deus tem para a nossa vida. Há um desejo lindo e maravilhoso, meu querido e minha querida, da parte do Senhor, em cumprir, em estabelecer um plano melhor para você. E tudo aquilo que aconteceu no passado, para cada vergonha, diz a palavra no livro do profeta Isaías, que haverá dupla honra. Porque talvez você foi envergonhado, não porque você provocou a vergonha. Talvez você foi envergonhado porque o pecado de alguém de uma certa forma te atingiu. A maldade das pessoas às vezes nos atinge e nos fere e nos entristece. Muitas vezes não provocamos a vergonha, mas a dupla honra você vai provocar através da sua fé, através da renovação do seu entendimento. O apóstolo Paulo diz em Romanos 12, não vos conformeis com esse mundo.
se o seu ministério está parado, estagnado, se você não tem alegria, motivação para fazer nada, que hoje você entenda que para a vergonha do passado Deus tem uma honra para você. E quando você for atingido e vencer tudo isso da sua vida, haverá uma outra honra que vem da parte de Deus para cada um de nós em nome de Jesus. Paulo fala em Romanos capítulo 12, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Isso é maravilhoso, porque a palavra de Deus, ela carrega consigo a revelação do poder de Deus. E o poder de Deus, quando ele faz parte da nossa vida, através da presença do Espírito Santo, movimentando esta palavra na minha vida, glória a Deus, começa-se então algo extraordinário a acontecer no nosso interior. Começamos a não aceitar, a vivermos bloqueados por coisas do passado, a vivermos presos, entenebrecidos nas coisas do passado. Mas agora a minha projeção é futura. O meu alvo é Cristo. O meu alvo é o Senhor Deus Todo-Poderoso que fez todas as coisas. O apóstolo Paulo, embora estivesse sofrendo por várias situações, por ser um homem terrível, um perseguidor antes da sua conversão, agora após a sua conversão ele passa a ser perseguido. Inverte-se os papéis. E com a perseguição, Paulo sofre muito. E Deus até permite sofrimentos na vida do apóstolo, mas sempre acompanhados com a revelação da sua glória, com milagres. E Paulo não se prende nas ocorrências maldosas que sofre na sua vida, por causa de pessoas malignas e pecaminosas. E Paulo sempre olhando para o futuro. Tanto que Romanos capítulo 8, versículo 18, eu vou ler para você, ele diz assim: porque para mim tenho por certo, preste bem atenção, que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Talvez você esteja sendo perseguido nos dias de hoje. Talvez dias difíceis tenha feito parte da sua vida. Talvez até mesmo pareça aquele sentimento de uma nuvem negra estabelecida sobre os seus negócios, estabelecida sobre os seus ministérios, estabelecida sobre a sua família. Aquela situação que você busca em todos os lados e não vê mudança, não vê transformação. Saiba que Deus está com você. Saiba que a palavra do Senhor, Ele te traz garantia de que Ele está junto com você. E que essas aflições que você está passando hoje, se você projetar a sua vida em Cristo Jesus e permitir que a palavra te cure, te liberte, porque quando falamos em libertação, queridos, a primeira coisa que vem na cabeça é a pessoa que bebe, que fuma, que se droga. Mas existem cativeiros espirituais, existem cativeiros sentimentais, existem cativeiros físicos, bloqueios na nossa alma, nas nossas emoções. E quando isso reflete, às vezes, no nosso físico, doenças e enfermidades começam a tomar conta. É claro que, juntamente com tudo isso, demônios usufruem dessas coisas, porque, como eu disse no início dessa live, são brechas, arestas abertas na nossa vida, que acometem coisas que muitas vezes prejudicam todo o nosso caminhar. Mas quando somos libertos desse cativeiro, o Senhor Jesus, o nosso libertador, Ele passa a entrar e reinar dentro de nós. E podemos dizer como Paulo diz: as aflições desse tempo presente não
são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo estava vivendo um sofrimento presente. Perseguições, maldades que ocorriam no passado na sua vida e que agora se manifestavam no presente. Mas Paulo não desistiu do seu ministério. Paulo não desistiu das suas convicções. Paulo não abriu mão dos seus princípios, mas projetou a sua fé no plano futuro, que é o melhor de Deus para a minha e para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Você pode estar deixando aí o seu pedido de oração. Daqui a pouco nós vamos orar, vamos interceder por todos vocês. E eu tenho certeza que essa palavra do Senhor no dia de hoje, a live do Ministério Compartilhar, todas as quintas-feiras, 20 horas, Deus tem um endereço para essa palavra. E o endereço é o meu e o seu coração. E saiba que a partir de hoje, muitas coisas serão transformadas na sua vida. Porque os grilhões que te prendiam no passado, agora são rompidos para que você caminhe no presente e viva o futuro. Que é onde o plano e as promessas de Deus aguardam por você. Grandes coisas fará o Senhor na sua vida. Creia em nome do Senhor Jesus. Talvez aconteça que amanhã o seu dia seja ainda pior do que hoje. Mas Deus estará com você. E Ele diz: filho, olhe para mim, como diz no livro de Hebreus. Olhe para mim. Eu sou o Senhor Jesus, o autor e consumador da vossa fé. Não olhe para o passado, não olhe para as situações, mas olhe para Jesus Cristo, que é aquele que colocou a fé no teu coração e consumará essa sua fé, que será resultante em vitória. Mas eu finalizo essa live, antes de orar, dizendo: não projete apenas a vitória. Porque a vitória acontecerá porque as promessas de Deus se cumprirão na sua vida. Mas vença o hoje. Combata o bom combate hoje, agora, se libertando e abrindo mão do passado. Porque a vitória futura naturalmente acontecerá. Porque as promessas de Deus se cumprirão na sua vida. Fiel é o que prometeu, como o autor da Epístola aos Hebreus diz, Ele mesmo o fará. Amém, meus queridos? Um abraço para a irmã Márcia Gislene, lá em Pindamonhangaba. Um abraço para o Samuel, todos os nossos irmãos lá de Pindamonhangaba. Flávio Emil, nosso irmão, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. A irmã Célia, lá em São Paulo, Gilberto. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus Cristo. E eu tenho certeza que essa palavra contribui para o nosso crescimento espiritual, para a movimentação da nossa fé, para que o mundo espiritual entenda que aqui na terra existem filhos e filhas de Deus, que não abrem mão da sua promessa, que embora tiveram feridas no passado, hoje no futuro carregam as marcas de Deus, as marcas de Cristo, porque sabe que somos mais que vencedor por aquele que nos amou. Johnny Fernandes, o João, um abraço para você também, o Ney, né? A Sávia, toda a família lá, grande abraço a todos vocês, em nome de Jesus Cristo. E eu quero fazer nesse momento a nossa cadeia de oração, aonde nós oramos todos juntos. Todos juntos. Orar é combater o bom combate. É guardar a fé no nosso coração. Porque a boca ela fala daquilo que o coração está cheio. E o meu e o seu coração ele está cheio da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então, se possível, curva a sua cabeça em nome de Jesus Cristo.
Meu Deus, Papai querido e amado, é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eu oro nesse momento com esse meu irmão, com essa minha irmã, e trazendo à memória, Papai, as suas promessas, o seu desejo de caminhar conosco e de que nós demos espaço para o Senhor caminhar conosco e da mesma forma caminhemos juntos com o Senhor. A tua palavra é a verdade e o teu Espírito Santo nos encarrega de saber todas as coisas. Porque o Senhor não nos deixa confundido, Papai amado. Mas a tua palavra revela os seus planos e propósitos. E essa mesma palavra que foi compartilhada com todas essas pessoas que estão assistindo a live, que posteriormente assistirão, toca na vida delas, Papai. Que a sua misericórdia se manifeste no coração de cada uma delas, para que elas possam entender que o Senhor quer fazer nova todas as coisas e reparar, Papai, os sentimentos, os desejos, que uma vez foram confiados no Senhor, mas que de alguma forma foram entregues à vontade do inimigo. Estabelece o teu plano, tenha misericórdia de todos nós, cura os enfermos, Papai, refrigera a alma do atribulado, do ansioso, Papai, daquele que muitas vezes tem síndromes, Papai. Traz paz a esse coração, traz entendimento a essa alma, Papai, porque somente a tua palavra, através da presença do seu Espírito Santo, pode libertar o homem de um cativeiro. Seja qual for o cativeiro, físico, espiritual, sentimental, liberta agora esta vida em nome de Jesus Cristo, para que ela possa gozar e receber da sua boa, perfeita e agradável vontade sobre a vida dela em nome de Jesus. Assim eu oro e abençoo a todos em nome de Jesus. Se você crê, diga comigo amém, diga graças a Deus, que Deus abençoe a todos. Você pode estar compartilhando, essa live, pode estar curtindo também no nosso canal no YouTube. Se você não é inscrito, se inscreva lá, Ministério Compartilhar, se inscreva, tem outras mensagens, tem outras palavras que edificam ali no nosso canal no YouTube, e dessa forma você vai estar nos ajudando a propagar o Evangelho de Deus, a enviar, a levar a palavra de Deus àqueles que necessitam, como eu necessito, e dessa forma propagar o reino de Deus aqui na terra. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Também faço o convite a todos vocês que ainda não conhecem o Ministério Compartilhar Comunidade Cristã, aqui na cidade de Guaratinguetá. Fica na rua Coronel Tamarindo, número 218, bem em frente ao Supermercado Extra, ali no bairro da Pedreira. E os nossos cultos a Deus são às 19h30. É claro que sempre seguindo as normas e as regras sanitárias que regem o nosso estado e o nosso município, faz-se obrigado e necessário o uso de máscaras e álcool em gel e mantendo sempre o distanciamento, para que juntos nós possamos estar ali adorando e glorificando e exaltando aquele que vive e reina para todo sempre, o nosso Deus. Então, você é o nosso convidado especial, cabe bastante pessoa, vá, leve toda a sua família, adore ao Senhor conosco, e eu tenho certeza que Deus sempre terá o melhor para cada um de nós. Deus te abençoe a todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até domingo, até quinta-feira, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau.